Vamos lá, girando os temas do programa de hoje. Após visitar o Centro de Memória do Holocausto em Jerusalém, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, não ter dúvidas de que o nazismo foi um movimento de esquerda. A declaração foi feita numa entrevista coletiva no final da agenda oficial do presidente nesta terça-feira. Ao ser questionado sobre as afirmações do chanceler Ernesto Araújo, que definiu o nazismo como de esquerda, Bolsonaro disse concordar com o seu ministro das Relações Exteriores. Muito bem, não vou me alongar muito aqui, que eu começo com o Joel, que escreveu um artigo sobre o tema hoje, depois também o Andreasa. Vai lá, Joel. Pois é, no fundo é uma discussão idiota, né? Uma coisa irrelevante, assim, um ponto puramente ideológico, que por que é trazido? De onde surgiu isso? Né? Surgiu da militância de direita, nas redes sociais, na internet. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo desse ponto aí de dizer que o nazismo seria de esquerda, né? Algo que no próprio museu que o Bolsonaro visitou sobre o Holocausto estava dito justamente o contrário, né? O nazismo era um entre tantos movimentos de direita que surgiram na Alemanha, lá numa dada época, lá depois da Primeira Guerra Mundial. Qual que é a finalidade por trás disso? A finalidade por trás disso é você jogar no colo da esquerda, do grande vilão, tudo que há de mal no mundo. Então nós, da direita, nós não temos nada que nos preocupar. A gente pode estar agindo da forma mais autoritária ou mais violenta possível, mais truculenta, mas não. Tudo o que aconteceu de mal no século passado foi tudo culpa da esquerda. Estamos totalmente limpos e não temos nada que nos preocupar. Isso, no fundo, é um ponto levado adiante pro simples objetivo da fanatização da militância. De fazer as pessoas acreditarem que, primeiro, vivemos em meio a uma grande conspiração, porque a esquerda escondeu esse tempo todo que o nazismo, na verdade, era de esquerda, mentiram dizendo que era de direita. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós de direita somos os grandes inocentes da história. Jamais a tal da direita fez nada de errado, era tudo culpa dos esquerdistas. Então, vai criando esse tipo de mentalidade, uma mentalidade muito ruim e, no fundo, ridículo também, né? Pergunte para qualquer nazista de hoje em dia. Há nazistas vivos, gente que usa suástica, venera o Hitler, é racista. Pergunta para ele. Os dos Estados Unidos, que fizeram marcha, né, não muito tempo atrás, lá, votam em quem vocês acham? No Obama ou no Trump? É óbvio que é no Trump. No Brasil, o movimento neonazista votou em que candidato? Não precisamos nem dizer, né? Mas é óbvio, então, que é de direita. Está contra esses movimentos. A esquerda radical, extremista, é igualmente perigosa também, e produziu barbáries aí. Olha, as piores tiranias do século XX, que mais mataram, pelo menos, foram de esquerda. Então, quer dizer, o nazismo é terrível também, mas nem por isso é de esquerda também. Está do outro lado, mas estão levando toda forma de totalitarismo, vai levar aí para resultados muito parecidos e muito desastrosos. Enfim, é uma mera briga ideológica isso aí, que tem um efeito de fanatização, mas não é séria do ponto de vista acadêmico, né? Não tem nenhuma relevância do ponto de vista de discussão de ideias, nem nada disso, ou de análise. Por mais até que você possa questionar conceitos como direita e esquerda, agora empurrar nazismo e dizer é de esquerda, como se estavam lutando pelo socialismo, pela igualdade lá atrás. Óbvio que não estavam, né? Óbvio que lutavam por hierarquia, uma sociedade baseada na força, né? E hierarquia, no nacionalismo. Nada disso são coisas que a gente associa à esquerda e por isso mesmo os nazistas de hoje em dia têm muita clareza de que são de direita. A opinião do Andreasa agora, diga lá. Ai, meu Deus, eu vou te contar. Olha, estratégia, mais uma vez, estratégia de desinformação clara, mais um gatilho, mais um factoide para alimentar a tropa. Este debate é falso, é artificial, é forjado, não tem a menor importância para o debate público, e eu acho que em situações como essa a gente tem que poupar o presidente dele mesmo, de modo que não comentarei a respeito. E você, Vera Magalhães? Eu não acho que a gente tem de poupá-lo dele mesmo, porque isso aí também embute um risco da gente topar aí em todas as áreas que o presidente é inimputável, né? Então ele não participa da discussão da reforma da Previdência porque ele atrapalha, então deixa que o Guedes toca. A gente ignora as suas diatribes aí, as suas manifestações quase diárias de desapreço à história, ao bom senso, etc., porque ele fala bobagem mesmo e tal. É mais ou menos sobre o que eu escrevi no domingo, essa ideia do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Só que ele continua lacrando nas redes sociais e tal, e pode até se reeleger com base numa certa condescendência em que a gente trate o presidente como café com leite, né? Não dá para ser assim, o presidente não é café com leite. Ele tem de ter responsabilidade sobre as suas palavras e os seus atos. Ele foi ao Museu do Holocausto em Israel, que classifica o próprio museu
como o nazismo como movimento de direita em reação a um temor crescente na Europa pela ascensão do comunismo, que já vigorava na União Soviética quando o nazismo ascendeu. Portanto, é uma evolução lógica da história. Direita e esquerda, elas duelam e se revezam aí nos países, nos ciclos da história, uma como reação da outra, uma como... existe uma dialética nesse processo. O Bolsonaro tenta tratar de forma maniqueísta, como se todo mal fosse de esquerda e todo bem fosse de direita, quando ninguém, nem os alemães e nem os judeus acreditam nisso. Ele faz com que a gente passe vergonha internacionalmente falando essas coisas. Faz com que passe vergonha perante os judeus que sofreram na pele um movimento discriminatório, um movimento assassino, um movimento que era ultranacionalista de direita, que era como uma reação a um temor, e vendido como um temor maior do que era, justamente para justificar os arbítrios do Hitler e do seu partido, um temor de que o comunismo dominaria, o socialismo dominaria a Alemanha. Então é muito deletério que um presidente se preste a esse papel. Se ele fosse historiador, ele poderia se arriscar a rever a história, mas não é. Ele nunca estudou isso que ele está falando. Você se pôr a deitar cátedra sobre algo que você nunca nem leu. Eu concordo com o Ernesto, e o Ernesto, por sua vez, indo nas águas do Olavo de Carvalho, é tudo muito pobre, é empobrecedor do debate isso. Falando no Ernesto Araújo, que defendeu isso no blog dele recentemente, né, o nazismo é de esquerda, eu vou ler brevemente aqui, vou fazer um comentário muito curto na descrição que ele faz, ele justificando, né, por que o nazismo é de esquerda? Abro aspas. O nazismo era anticapitalista, antirreligioso, coletivista, contrário à liberdade individual, promovia a censura e o controle do pensamento pela propaganda e lavagem cerebral, era contrário às estruturas tradicionais da sociedade. Tudo isso caracteriza como um movimento de esquerda. Ora, a nossa ditadura militar, portanto, que se adequa a quase todos, se não a todos os pontos, da mesma maneira que o nazismo, também criou estatais, tinha uma economia estatizante, brigou com a Igreja Católica aqui no Brasil, era contrária à liberdade individual, promovia sim a censura, fez propaganda para movimentar as massas. Portanto, a gente conclui que a ditadura militar brasileira também foi de esquerda, e todo mundo que a celebrou é, portanto, esquerdista. Fica aí a lição de Ernesto Araújo.